Fala, meu rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre o que de mais importante aconteceu nesta segunda-feira no noticiário do Internacional, a preparação para o grande jogo do ano contra o Fluminense na quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, de onde já estamos falando, o ambiente da chegada da torcida que está tomando as ruas do Rio de Janeiro. O vice-presidente, um dos principais jogadores, do século no futebol da América do Sul, falou sobre o Inter e sobre, na sua avaliação, o principal jogador do elenco colorado. A gente também fala sobre o jogador titular do Inter que se emocionou com um recado de um ex-jogador bicampeão da Libertadores. E o cronograma colorado a partir da chegada amanhã aqui no Rio de Janeiro. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já dá essa força. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para ganhar uma bonificação de 20%, tá certo? Pessoal, quero começar aqui pelo treinamento que aconteceu a portões fechados hoje no CT Parque Gigante. Segue a preparação do Inter para o grande jogo da temporada, quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, contra a equipe do Fluminense. Mais uma atividade fechada, comandada pelo técnico Eduardo Cudê. Lembrando, Vitão e Johnny já retornaram do departamento médico, foram poupados da viagem para Curitiba no meio da semana, na quinta-feira passada, na derrota por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Então Vitão e Johnny retornam naturalmente à equipe titular do técnico Eduardo Cudê e do Internacional. Além dos dois, quem também está voltando é o Hugo Malo, lateral direito espanhol, que atuou mais como zagueiro a partir da lesão do Vitão, que agora, como eu disse, já está recuperado pelo DM. Então o Hugo Malo não vai atuar como zagueiro, mas não vai para o banco. Vai ser o titular e, assim, possivelmente será o titular. E a grande novidade no time do técnico Eduardo Cudê na vaga do Bustos, ele tem treinado como lateral direito e deve ser a mudança e a novidade para esse jogo contra o Fluminense na quarta, jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América. Repassando aquele time de Rocher no gol, Hugo Malo na lateral direita, Vitão e Mercado dupla de zaga e René na lateral esquerda. No meio de campo, Johnny o primeiro volante, mais à frente Arangues e Maurício, e o Wanderson fechando o meio de campo. Lá na frente a dupla Alan Patrick e Ener Valencia. Esse deverá ser o Inter para encarar o Fluminense na quarta-feira, como eu disse, o grande jogo do ano do Internacional até o momento. Bom, eu cheguei, como eu disse no último vídeo, para quem quer assistir, esse é o conteúdo do último vídeo, e sim, é um assunto interessante e que sim está sendo tratado aqui no Rio de Janeiro, então recomendo vocês assistirem o último vídeo, já deixarem o like que dá uma força muito importante para o canal, mas no último vídeo eu já contei para vocês, e estou falando aqui de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro. Estou aqui pela Rádio TV Bandeirantes e também aqui pelo canal, obviamente, Lucas Dias Repórter. Vou trazer conteúdo ainda para vocês, muito conteúdo, como sempre trago, estando lado ao lado do Internacional. Já estou por aqui e já tenho visto uma mobilização de torcedores do Internacional. Vale ressaltar, 4.000 colorados estarão presentes no setor visitante do Maracanã na quarta-feira para esse jogo contra o Fluminense na ida da semifinal da Libertadores, assim como serão 4.000 torcedores do Fluminense na próxima semana, dia 4, no Beira-Rio. Mas o ponto é, a movimentação de torcedores do Inter aqui no Rio de Janeiro já é muito forte. Inclusive, vi diversos torcedores do Inter no mesmo voo que o meu, hoje pela manhã, vindo aqui para o Rio de Janeiro. Ainda parei em Campinas, em Viracopos, e tinham muitos torcedores do Internacional, assim como nas ruas aqui do Rio de Janeiro. Tem o Bar Copinha aqui em Copacabana, bem próximo do hotel da concentração do Inter, que é um bar de colorados, enfim, gaúchos ou não, torcedores do Inter que moram aqui do Rio de Janeiro, que se reúnem lá para assistir o jogo. Muitos deles vão para a partida também no Maracanã, mas o ambiente de chegada do torcedor já é bem interessante, também já tomando as ruas do Rio de Janeiro. Como eu disse, vai ser uma grande festa, 4.000 torcedores, os ingressos já esgotados, né? 4.000 ingressos que foram vendidos aí no mesmo dia para o torcedor do Internacional. E até repassando o cronograma do Inter, né? O Inter treinou hoje à tarde com portões fechados no CT Parque Gigante. Amanhã treina também à tarde, por volta das 13h30, no CT Parque Gigante, após a atividade que será mais uma vez com portões fechados, comandado pelo técnico Eduardo Cudê. A delegação vem ao Rio de Janeiro, voo fretado direto, não vai demorar tanto, mas até chegar no Rio, chega final da tarde, início da noite, deslocamento para o hotel, já leva um pouquinho mais de tempo. Então o Inter deve chegar às 7h30, 8 horas por aí, na sua concentração,
que é no Hilton, Copacabana, bem próximo de onde eu tô. É bem na frente ali, né? Tu atravessa, tu tá na praia de Copacabana e é por ali que o Inter vai ficar e tem ficado nos jogos aqui no Rio de Janeiro concentrado, tá certo? Ainda nesse clima e nessa expectativa de Libertadores, um dos possíveis adversários do Inter, e esse só poderia ser um adversário numa final de Libertadores, falou para a ESPN da Argentina. E a gente está falando do Boca Juniors e a gente está falando de nada mais, nada menos que Juan Román Riquelme, um dos principais jogadores do século no futebol mundial, principalmente sul-americano, campeão de tudo que é possível com o Boca Juniors, jogador de seleção. Não preciso apresentar vocês ao Juan Román Riquelme, mas que é vice de futebol, vice-presidente de futebol lá no Boca Juniors. Ele deu uma entrevista muito importante para a ESPN da Argentina, em que, ao citar os adversários do Boca Juniors nessa Libertadores, ele citou o Internacional. Eu vou até trazer aqui, ipsis literis, abrindo aspas para o Juan Román Riquelme, vice-presidente de futebol do Boca Juniors. Abre aspas. Vamos competir com 3 equipes do Brasil, e elas são economicamente muito fortes. Se parar para pensar, o Inter contratou um destaque de Copa do Mundo. Ener Valencia foi um dos melhores. Ele segue fazendo a diferença e é um grande jogador. É um reconhecimento que vem não só dos adversários brasileiros, e aí tem o Palmeiras numa possível final, o Fluminense agora é um embate de semifinal, jogo de ida agora na quarta, depois tem a volta no Beira-Rio, mas que também o clube mais copeiro desses 4, que tem mais conquistas de Libertadores, é o Boca Juniors. E é um clube da Argentina que tem essa rivalidade com o futebol brasileiro, mas que reconhece a importância do Inter nessa Libertadores e principalmente de um artilheiro como o Ener Valencia. E ele também falou sobre isso e reconhecendo, de fato, as equipes brasileiras economicamente são mais fortes que o Boca Juniors. Boca Juniors talvez tenham equipes e elencos mais encorpados em relação à equipe argentina, mas que é muito bem treinada e vai dar um suador com certeza no Palmeiras, tentando chegar a mais uma final de Copa Libertadores. Ainda aconteceu hoje, pessoal, um fato muito curioso e, cara, eu achei muito legal, tá? E eu vou destacar aqui. O Johnny, volante do Inter, deu uma entrevista para a Rádio Colorada. Essa entrevista também é transmitida no YouTube. Geralmente acontece 1 ou 2 vezes na semana com jogadores do elenco ou jogadores que passaram pelo Inter. E o Johnny, volante do Inter, hoje titular, está voltando de lesão, vai ser titular mais uma vez contra o Fluminense, foi lá na Rádio Colorada dar uma entrevista para o Hernani Campelo, monstro sagrado, e para o J. Finkler. Bom, nessa entrevista, o Johnny viu um trecho da entrevista do Sobis, que tinha dado uma entrevista lá atrás para a Rádio Colorada. E ele falou sobre jogadores do elenco e jogadores do time titular do Cudê, e que eram muito bons e que ele conhecia, e ele falou sobre o Johnny. E o Johnny reagiu a isso e ficou muito emocionado. E eu quero colocar aqui para vocês. Amigos, foi que no fim do jogo, mas ele é um cara que curte, né? Voltando, porque curte eu posso dar opinião pessoal aqui? Claro. Eu acho o Johnny o melhor jogador nosso, assim, no ano todo. Só que é um estilo, eu vejo futebol diferente de todo mundo, né? Claro que o Alan Patrick hoje, o Valência, né, o Rocher, o time tá num contexto. O outro defende, o outro é o articulador. Mas eu né? sou apaixonado pelo jeito que joga o Johnny. Ele é um tipo de jogo que ele não aparece muito. Mas se ele não tiver, a coisa muda. E tu vê um meninão assim que eu acompanhei no começo dele aqui em 2019. E hoje ele tá tão firme, tá tão bem, é um cara que não se importa com erro. Porque o futebol é um monte de erros, né? O que muda você como jogador é o que tu vai fazer depois do erro. Tu tem que seguir tentando. E ele tá jogando muito bem, e esse pique que ele deu no fim do jogo, eu falei, esse aí tá bem, esse é o Tinga lá do nosso ano lá. O Inter jogou maravilhosamente bem, e uma coisa que me chamou a atenção, que eu estava assistindo com amigos, foi que no fim do jogo, o Johnny dá um pique voltando. Porque eu posso dar opinião pessoal aqui? Aí, eu acho então, o Johnny só pra contextualizar, nosso, o Sobs, então no dia seguinte a nossa vitória sobre o Bolívar, 1-0 na altitude de La Paz, tava fazendo um comentário sobre como o Johnny foi alguém que chamou a atenção dele, pra quem não pegou, esse era o contexto, dia seguinte é 1-0 lá. Não vou mentir pra vocês, tô tremendo aqui. Pra mim, eu que sou um cara que sempre me dediquei muito, não tem preço ouvir... Que legal. Ouvi uma palavra de um cara que tem história dentro do clube, e espero eu um dia poder estar na história junto com ele. E, cara, dispenso comentários pra esse cara, muito, muito feliz mesmo em ouvir isso dele. Aí essa emoção genuína do Johnny, hoje titular do Inter, teve algumas críticas nesse meio tempo, mas é um jogador muito importante para o sistema do Cudê.
poderia ser vendido nessa janela de meio de ano, era o que o Inter queria, o Kudê pediu para ele ficar e ainda garantiu para a direção que poderia vender o Johnny no fim da temporada a um valor mais alto, mas é muito legal, né? Um cara criado na base do Inter, cria do celeiro de Ases, assim como é o Rafael Sobis, que foi bicampeão da Libertadores, e elogiando muito o Johnny, eles trabalharam juntos, o Johnny estava subindo pro profissional quando o Sobis estava lá naquele último ano de Inter, 2019 para 2020, conhece o Johnny e destacou ele como um dos principais jogadores desse time atualmente, do Eduardo Kudê. E o que tu acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E de onde que tu tá assistindo esse vídeo? Tu vai vir pro Rio de Janeiro? Vai assistir de casa? De onde? Deixa aqui nos comentários também, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.